Para, já tá demais, hein? Já vai entrar. Botei lá, botei lá. Tá com desligado o microfone. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa palestra semanal. Estamos ao vivo falando do Facebook da nossa Casa Espírita Casa do Caminho de Rio Paranaíba. E hoje nós vamos ter a alegria de ter conosco a nossa amiga, nossa companheira de jornada há algum tempo já faz pelo menos uns 15 a 20 anos, Dorinha, lá de Viçosa, do Centro Espírita Irmã Sheila, tarefeira assídua, frequentadora, trabalhadora, firme lá na casa, e aqui está conosco para compartilhar um pouco daquilo que ela já vivenciou, daquilo que ela tem de ensinamentos e daquilo que o Espiritismo e o Evangelho de Jesus trazem de melhor para nós. O tema da noite,
sempre é tempo de renovar atitudes, nunca é demais renovar. Então aí vale para nós, mais uma vez, esse momento de estudo e reflexão. Dorinha, seja muito bem-vinda à nossa casa, mesmo que virtualmente. Sinta-se abraçada, amparada pelos espíritos superiores que nos rodeiam e que aí rodeiam você também. Que o nosso Mestre Jesus possa te inspirar nessa noite. Muita gratidão de antemão pela sua disponibilidade. E aí, antes de te passar a palavra, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, aqui agradecemos a oportunidade, Mestre, de estarmos mais uma vez reunidos com pessoas amigas, com os nossos companheiros de ideal, com pessoas queridas dos dois planos da vida, para, neste momento, refletirmos sobre suas palavras e seus ensinamentos. Permita, Mestre, que a sua luz branda, pacífica e que é acolhedora, possa nos envolver a todos num manto protetor, capaz de remover de nós todas as trevas, pelo menos por alguns instantes, para que então, iluminados, sejamos capazes de vislumbrar um horizonte melhor, onde o reino de Deus brilhará na terra. Permita, Senhor, que a sua luz se faça presente hoje, agora e todo sempre, nos caminhos que temos a seguir, nos nossos lares abençoados e também em toda a humanidade. Muita paz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Dorinha, mais uma vez, agradecemos muito. Sinta-se em casa. E aqui deixamos o nosso abraço fraterno e muitas bênçãos na sua palavra de hoje. Seja bem-vinda, amiga. A palavra é sua. Obrigada, Cassiano, querido amigo. Muito boa noite a todos. Com misto de emoção, de alegria, que chego até a casa dos senhores pedindo licença para chegar em suas casas, os companheiros de Rio Paranaíba e onde mais esse estudo alcançar, porque é a vantagem dos tempos atuais, a tecnologia nos propiciando ir além das fronteiras físicas, chegando a lares, aos lugares mais longínquos, para levar a palavra, para receber a palavra. Então, eu agradeço o convite. Cassiano é um amigo querido, juntamente com Sabrina, meus afilhadinhos de casamento, de amigos de muitos anos, foram tarefeiros da nossa casa. E a gente fala que uma vez tarefeiros, sempre tarefeiros. Cassiano e Sabrina, da nossa casa, ainda solteiros, depois partiram para outras paragens, natural, para continuar a tarefa que com certeza devem estar com muito brilhantismo fazendo aí em Rio Paranaíba. Então eu agradeço o convite, agradeço a insistência do Cassiano, porque quando ele me convidou há uns meses atrás, eu disse a ele que eu estava impossibilitada de falar, não estava falando por uma série de outros compromissos, mas ele insistiu e eu agradeço porque as nossas falas, elas vêm sempre primeiro para nós já sabemos disso, que tudo aquilo que nós falamos, fala primeiro para nós. E aí temos um companheiro do movimento espírita que me ensinou me deu uma informação e eu acabei adotando e por isso aceitei o convite. É um companheiro do Rio de Janeiro e ele sempre fala, Dorinha, o tema deste ano é tal e eu vou desenvolvendo à medida dos convites porque é o tema que eu escolho para aprofundar a mim e aprofundar aqueles que podem me ouvir. Então, baseado nisso, a partir do primeiro convite que eu recebi para falar sobre esse tema, o tema me foi solicitado, renovando a atitude, eu estou já falando pela quinta vez.
Então, eu peço desculpa àqueles que, porventura, vendo pela internet, possam já ter escutado esse tema, mas em cada situação é diferente, mas eu estou repetindo porque acho que é importante a gente reafirmar determinados conceitos, informações, e é dessa forma que eu falei, então, para Cassiano, que eu ia repetir um tema já falado em outras casas espíritas, e esse ano, né, agora, nesse momento de pandemia, então eu estaria disposta a repeti-lo. Eu trago para vocês, né, um tema simples, um tema, uma reflexão bem singela, onde eu espero poder contribuir com as nossas reflexões, a minha e de todos os senhores que estão nessa hora, né, nos assistindo. É tempo de renovar atitudes. Sempre é tempo de renovar atitudes. A cada dia temos a possibilidade de renovar atitudes. A cada hora estamos refletindo, estamos vislumbrando possibilidades novas. Então, num momento como esse, tão diferente, é mais ainda importante parar, refletir e ver o que podemos renovar. E eu escolhi esse tema a partir de uma fábula conhecida da maioria dos senhores, de um livro, inclusive, espírita, né, ela bem muito bem colocada, do livro de La Fontaine, pelo Ramé. A fábula é A Borboleta e a Lagarta, porque eu entendo, né, e acho que talvez os senhores também concordem, que os aprendizados através de histórias, de fábulas, de metáforas, ficam mais fáceis ou mais interessantes. Assim como Jesus fazia, quando, a partir de um tema, ele iniciava com uma parábola, ele ia discorrendo sobre questões sérias a partir dessa parábola, levando a cada um que lhe ouvia a possibilidade de trazer para si próprio, né, a lição. Longe, muito longe de me comparar a Jesus, seria uma pretensão descabida, mas escolhi então uma fábula para a gente conversar. E essa fábula em especial, ela nos traz reflexões sobre nós, vai muito além do momento que nós estamos vivendo, esse momento inusitado, turbulento, incerto, né? A reflexão em torno dessa fábula, ela vai muito além, né, desta vida. Ela nos traz reflexões para esta e para os ciclos da vida, das vidas, né, dos ciclos que se abrem, dos ciclos que se fecham. Nós estamos vivendo um momento inusitado, já passamos com certeza por momentos piores, de maiores incertezas, mas estamos aí nessa temporada de pandemia, né, com muitos aprendizados, com muitas reflexões, com muitas mudanças, né, para fazer em nossas vidas, em nosso cotidiano, enfim. E quantas dúvidas, quantos desafios, quantas inquietações nos rondam, quantos medos nós nos defrontamos com quantos medos. De repente, mudam as nossas rotinas, mudamos de cidade, mudamos de país, mudamos de profissão, né? Mudamos agora de estado, né? Estamos aqui numa reunião pública, dentro das nossas casas, né? E a partir dessas mudanças, nós temos que nos adaptar, nós temos que implementar atitudes, né, diante do que era possível e não ser mais, para tornar outras possibilidades, né, viáveis, outras situações viáveis. Então, diante de muitos quadros de mudança das nossas vidas, né, as nossas alterações, né, de vidas, nós não podemos perder esperança, porque diante do que é novo, mesmo da coisa boa, também estamos inquietos. Então, estamos trazendo um tema para refletir sobre o nosso momento atual,
e os nossos momentos por vindouros, porque nós estamos sempre diante de quadros de possibilidades de mudar. E a esperança, do verbo esperançar e não de cruzar os braços para esperar que a coisa aconteça. A esperança é um dos sentimentos que nós não podemos colocar de lado na nossa vida. Não é mágica, mas é possibilidade da gente fazer, esperar acontecer, dar e receber. Então, diante de tantos quadros de mudança, será que temos esperança que podemos modificar, que podemos implementar novos hábitos às nossas rotinas? Rotina de vida íntima, rotina de vida de relações, rotinas, as nossas rotinas. Nós temos inúmeros desafios na nossa vida, em todos os tempos, nós estamos sendo chacoalhados, sacudidos para vencer aquilo que nos acomoda, aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos segura, que nos prende. E a gente vem refletindo que muitas dessa dificuldade de avançar, de buscar esperança para um futuro melhor, é porque nós temos várias visões distorcidas daquilo que nos cerca a partir do nosso olhar, a partir de nós mesmos. Então, como nós sabemos que temos pouco olhar para dentro de nós, nos conhecemos muito pouco, né? Nós estamos sempre nos colocando vulneráveis, em perigo, e desconsiderando o nosso grande potencial, desconsiderando a nossa herança divina. A vida está aí, com os seus desafios, com os seus quadros, né? Vários, múltiplos, e nós, a todo tempo, nos assustamos, nos inquietamos, porque não observamos dentro da nossa vida, dentro da nossa intimidade, como é que nós repetimos situações, como é que nós enfrentamos as situações e, por não refletir sobre elas, nós repetimos atitudes, nós repetimos erros. Então, e desconsideramos mais ainda que estamos conectados com a nossa fonte maior, que é Deus. Quantos são os talentos, quantas são as nossas aptidões, quantos são os dons, quanto de recurso íntimo que nós temos, que nós não colocamos em prática. Quantas conexões com o que é bom, belo e justo nós deixamos de fazer e com isso nos prendemos a situações de equívoco pela essa desconexão com o mais alto. Não nos perguntamos quem somos, não nos perguntamos o que queremos, não nos perguntamos o que buscamos. Uma fala de Jesus em Mateus que eu gosto muito, que buscais? Que sentido nós queremos dar à nossa existência, fracionada em tantas vidas? A partir da nossa criação, temos uma única existência fracionada em vidas. Hoje estou Dorinha, ontem fui não sei, amanhã posso ser João, Manuel. Qual o nosso propósito, então, diante das vidas, o que buscamos, diante das mudanças, das situações? E diante de tudo isso, eu já faço algo de diferente, que eu me arrependi do passado, mas agora posso fazer diferente, posso mudar? O que me causa incômodo? O que me causa incômodo na relação com o outro? Como que é? Eu me aceito, eu não me aceito? Eu me observo? Eu me acolho? Temos sentido para viver? Vivemos um momento onde as pessoas, né, perdem o sentido, as casas espíritas estão lotadas de pedidos de ajuda para pessoas que perdem o sentido da vida e tentam, pela via do suicídio, encontrar outra saída, não sabendo que a saída está em viver esta vida. E encarar que se temos uma prisão, ela é imposta por nós mesmos. Estamos falando aí do distanciamento, que nós vimos, né? Agora um pouco mais flexibilizado, mas ainda estamos em momento de distanciamento.
Mas o pior do distanciamento não é o que nós experimentamos desses dias. O pior distanciamento que nós temos, perdão, é aquele que nos faz distante uns dos outros, distante de nós mesmos, distante da nossa origem divina, porque os nossos hábitos condicionados a repetir aquilo que não devemos mais nos faz distantes, nos faz empobrecidos de uma vida, de uma convivência, de uma relação mais sadia. Então, hoje, nós não estamos distantes uns dos outros só pelo distanciamento imposto, mas porque nós estamos muito mais vinculados a observar os prazeres efêmeros da vida, as questões, né, rápidas, imediatas, que vão nos dar prazeres fugidios, do que observar, pensar, aprender com erros, tentar ajustar, acertar e, sobretudo, nos colocar a serviço do bem maior, a serviço daquele que nos deu a vida. Então, nesse sentido, né, nós vimos que estamos em vidas de automatismo. E aí as coisas acontecem, a gente repete situações e a gente deixa, então, de mudar de comportamento ou de ressignificar situações que continuam impondo a todos nós uma vida difícil, uma vida de desconforto. E aí, uma vida de desconforto, às vezes, na maioria das vezes, ou quase na totalidade, leva ao desconforto daqueles que estão ao nosso lado. E aí, às vezes, a gente aponta as relações que temos como relações tóxicas, mas as nossas toxicidades, nós precisamos observar para levá-las à mudança, para melhorar a nós mesmos e melhorando o nosso entorno. Então, nesse sentido, né, eu queria lhes contar a história da lagarta e da borboleta. Num belo jardim, havia uma pequena lagarta que tinha todas as condições para viver feliz. Ela não conseguia aproveitar tudo de belo que tinha à sua volta, porque ela apenas valorizava os obstáculos e as dificuldades daquele caminho. Sentia-se tão pequena e incapaz de enxergar além dos seus problemas. Um belo jardim, não olhava nada à sua volta, a não ser rastejar, lamentar, se sentindo a mais infeliz das criaturas. Certo dia, observando à sua volta, além daquela maravilha que ela não conseguia enxergar, de flores, né, de paisagens, né, verdes, mas certo dia ela para e observa o voo de uma linda borboleta, que sobrevoando à sua volta, ela pensava: vida feliz da borboleta, a minha é tão infeliz. Por que que Deus deu asas a essa borboleta para voar e a mim me deu condição de rastejar? Nesse momento, essa lagarta é tomada por um misto de sentimentos. Ela se sente com inveja. E a inveja traz a ela tristeza, porque não poderia ser igual à borboleta. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda ficava feliz e alegre de ver aquela borboleta voando. E, ao olhar a borboleta, ao sorrir ao ver a borboleta voar, ela acaba sendo ouvida pela borboleta e lhe pergunta: "Ô, pequena lagarta, qual o motivo de tanta lamentação?" A pequena lagarta lhe responde: "Ah, senhora borboleta, vida muito difícil, problemas sem solução. Se tivesse nascido como a senhora, como uma linda borboleta, tudo seria diferente." A borboleta, percebendo que a lagarta não entendia nada de como era a vida de uma borboleta, como a borboleta havia chegado até aquela condição, começa a conversar com ela, explicando que se ela, lagarta, quisesse também, poderia se tornar uma borboleta. E aí a lagarta logo se viu interessada, curiosa, para aprender como se transformar numa borboleta. E aí a primeira lição, a borboleta lhe fala: primeiro, acalma a sociedade diante da mudança que você quer que seja repentina.
A lagarta começa a observar. Depois, lagarta, aprenda a esperar, a respeitar o tempo certo que faz parte do processo da mudança. Eu gostaria, meus amigos, que durante a nossa fala, que eu vejo nessa história, me coloco na condição, né, de uma e de outra. Os senhores vão ver, vão escolher se querem no primeiro momento lagarta, borboleta, né? Porque quando a borboleta dar o conselho à lagarta, quantos de nós precisamos, né, aprender a esperar e respeitar o tempo certo que faz parte dos processos de mudança. Durante a vida, nós aprendemos que temos o tempo de Deus e o tempo dos humanos, mas nós queremos o tempo dos humanos, que é o tempo do relógio, que o tempo não pode parar. E a gente aprende, né, no tempo de Deus, ou o tempo de Kairos, que é o tempo da evolução, que é o tempo das coisas passarem. E aí, a lagarta, entusiasmada e contente, se enche de esperança, pensando que poderia então ser possível voar. O que era impossível se tornaria possível. Como então fazer, borboleta, para iniciar o processo de transformação? Afinal, eu ainda estou lagarta, como posso virar uma borboleta? A borboleta lhe fala. É necessário então aguardar as fases: ovo, lagarta, crisálida, depois borboleta. Encantada com as explicações da borboleta, a pequena lagarta percebe então que havia deixado muito tempo da sua vida parada, perdendo tempo, ensimesmada, sem perceber as suas fases. Ela estava dentro de um ovo e não percebia que do ovo se transformou em lagarta e que poderia continuar nos seus processos de evolução. O tempo, então, a borboleta fala, nos é dado para aprender, ganhar força, estruturar e enfrentar o mundo do lado de fora. A lagarta não se apercebeu, deixou o tempo passar e não viu que havia sido ovo, era a lagarta. Mas ela estava tão ensimesmada no problema de ser lagarta que ela não percebeu as novas fases, as mudanças que viriam. A borboleta fala: todas as fases da vida são necessárias, mesmo aquelas que julgamos ruins e inúteis. Os ciclos da vida, com início e fim, devem ter seu ritmo respeitado, fase após fase. E a lagarta, maravilhada com o que ouvia da borboleta, continua a pensar e imaginar como poderia se transformar. A borboleta lhe fala: com a devida e necessária paciência, aprenda como se transformar numa crisálida. Mais uma vez, primeiro, para você se transformar de lagarta em crisálida, consciência para descobrir a sua origem, a sua destinação, quem você é, para onde você quer ir. E neste caminho que pode ser modificado até o destino traçado. Olhar para o que foi, olhar para o que se é e para onde se quer ir. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quantos de nós não observamos o passado, não observamos o presente, não sabemos quando vamos para qualquer lugar, quando escolhemos qualquer lugar, ou quando deixamos que outros escolham qualquer lugar para nós. Olha que infelicidade. Então, primeiro a consciência de se descobrir a origem. Depois a vontade para reforçar o desejo de modificar e poder colher os resultados da conquista. Prossegue a borboleta. Terceiro lagarto, ação, buscando a forma sábia e os meios para alcançar o ideal de modificar. Atenta à borboleta, a lagarta percebe então que muito teria a aprender. Teria que conter as suas inquietações, as suas agitações, a serenar pensamentos e emoções para então poder sair do casulo. Mas ela pergunta à borboleta: casulo? Que é isso? Que eu tenho ainda que fazer? Sim, faz parte da sua transformação. E a lagarta pergunta à borboleta: e você pode me ajudar a construir esse casulo? A borboleta fala:
Mesmo que eu queira, eu não posso. Como assim? Você não vai me ajudar? Não. Esta é a sua tarefa: construir o seu casulo, se fechar interiormente para se abrir para o seu voo verdadeiro. E isso só vai acontecer quando você perceber os sinais, porque ela pergunta: e como que vai acontecer isso? Quando você perceber os sinais. Preste atenção aos fatos à sua volta, que eles vão lhe mostrar no momento certo quando você deve silenciar, se recolher dentro desse casulo. E a lagarta pergunta: e o que eu devo levar para dentro do casulo? A borboleta fala: nada além daquilo que você já tem. Tudo que você acumulou na fase de lagarta, todos os seus aprendizados, tudo aquilo que você passou, superou, escolheu, conquistou, erros e acertos. Tudo vai ser material para a sua transformação, para a sua saída de dentro do casulo. As suas experiências servirão para o seu momento de saída de dentro de si mesmo para o lado de fora. Consciente, então, do seu desejo de mudar, partiu a lagarta para escolher um lugar onde construir o casulo. Uma árvore e uma grande folha seriam necessárias para entrar no casulo, cessando as atividades, serenando e enfrentando então, nesse momento, ventos, tempestades, sol forte. Começa então ela a reviver sentimentos, emoções agradáveis, desagradáveis, toda a sua experiência de vida até aquele momento. E à medida que as mudanças iam acontecendo, a lagarta ia aprendendo a estruturar o pensamento, a se adaptar a um novo corpo, a uma nova, a uma nova forma, a uma nova cor. Sente-se então pronta e forte para voar, para sair do casulo, para dar o passo, se transformando na verdadeira borboleta. Na realidade, para dar o voo e não o passo. Mas sair da crisálida, depois daquela experiência, daquele aprendizado, dar o passo também exigiria esforço, de romper o invólucro para alçar o voo. Afinal, ali dentro, acomodada ali naquelas questões que ela já tinha o hábito de viver, ela se encontrava protegida, mas tinha medo, tinha insegurança para enfrentar-se e enfrentar o lado de fora. Mesmo entendendo que estava buscando os recursos, dar o voo lá de fora, ela se sentia insegura. Então ela começa, pela necessidade de dar o voo, começa então o seu processo difícil de se desligar daquela capa protetora e rompê-la. Mas é exausta, fica exausta, começa a fazer todo o exercício de mudança, de sair, de enfrentamento de uma situação nova, e aí ela pede de novo ajuda à mestra para terminar de sair. E aí a borboleta fala que não podia. Não posso, pequena lagarta, esse movimento é seu. O esforço fortalecerá as suas asas para que possa voar. Quantas vezes Jesus era chamado e Jesus falava: faça a sua parte, vá e não tornes a pecar. Então, a borboleta fala para a lagarta: o esforço fortalecerá as suas asas para que possa voar. O último impulso, então, irá lhe dar condições de voar, e o céu estará à sua frente. Nada mais vai lhe prender. Mas ao tentar o primeiro voo, o primeiro passo, é tomada de decepção porque percebe que ainda não tinha condições plenas. E aí volta de novo a borboleta. E aí ela pergunta à borboleta: por que ainda não consigo, diante de tudo que eu já conquistei, por que eu ainda não consigo fazer essa mudança, me transpor do casulo para voar? A borboleta fala: acalme-se, aquiete-se, porque para assimilar as mudanças é necessário acalmar, aquietar. Para enxergar o mundo à sua volta, é necessário
que você espere, observe a direção que quer seguir. Volta, aquiete-se, programe-se para o seu voo. E aí, quando você começar a voar, você vai perceber as belezas à sua volta. E a lagarta, já a borboleta, começa a fazer esse movimento. Mas se frustra. Se frustra porque ela ainda não consegue, ela ainda se sente pesada, arrastada para poder dar um voo solo, um voo liberto, um voo leve. E aí, mais uma vez, a borboleta vira-se para ela e fala: necessário desapegar-se das amarras do passado. Você quer voar, borboleta? Nova, pequena borboleta, ex-lagarta, mas você ainda está apegada ao seu passado. Você ainda está apegada à sua fase antiga. Você está apegada ao graveto, à terra que você levou para o casulo e você ainda está com ela. O que é isso, né? Que situação, o que é isso quando a gente quer dar um voo, que a gente quer sair, que a gente quer se libertar, que a gente quer mudar para melhor e a gente ainda fica preso? São as nossas mágoas, são as nossas tristezas, são os nossos medos, tudo que nos segura, tudo que nos impede de sair em voo, de sair em liberdade, mas com recursos. Então, a recém-borboleta começa a perceber que a borboleta mestra tinha razão. Necessário desapego, necessário deixar para trás aquilo que já não serve, ou que já não servia mais para ela fazer um belo voo, para ela trilhar novos caminhos, para ela adquirir novos hábitos, novas estruturas de vida, largar, deixar para trás tudo que aprendeu, tudo que conquistou, mas deixar para trás para avançar. Então, a recém-borboleta começa a retirar de si os resquícios do passado, as lembranças, muitas delas sem utilidade, e leva as boas lembranças, aquilo que foi útil para que ela possa seguir em voo solo. E aí ela começa a voar, não acreditando que seria possível, que seu sonho de voar estaria se realizando. E que muita coisa à sua volta, na sua nova realidade, que ela não havia percebido, passa a perceber a partir de então. Começa a ver a vida, outros ângulos, outras situações, diferentes de quanto a sua visão de lagarta, rastejante, né? Aí como uma bela borboleta. E aí ela vai procurar a borboleta mestra, e a borboleta mestra fala para ela que estaria pronta então para partir, porque tudo na vida tem começo e tem fim, e que ela, porque a nova borboleta achava que teria que voar com a borboleta mestra. E a borboleta mestra fala: não, eu agora preciso dar o meu voo e você está pronta para a sua próxima missão. Que missão? Quando ela chegar, você vai entender. Passado alguns dias, essa ex-lagarta, nova borboleta, começa a sobrevoar no belo jardim e se defronta mais uma vez com uma lagartinha, murmurando, lamentando também a sorte de não ter asas para voar. Aí, a nova borboleta, ex-lagarta, entende que a sua missão, como disse a borboleta mestra, seria a de ajudar outras borboletas, outras lagartas a se transformarem em borboletas, a se renovarem e a se libertarem. Tudo aquilo que a borboleta mestra havia lhe ensinado, ela teria que passar para novas lagartas, novas borboletas, mostrando então aquelas lagartas a importância da decisão, do esforço para alcançar metas e objetivos. E aí, quando ela começa a ensinar essa lagarta, outras lagartas, ela parte a buscar a borboleta mestra para lhe contar sobre a sua experiência, né, com novos aprendizes. E aí ela recorda os ensinamentos da borboleta mestra, né? Que quando a borboleta mestra lhe falou que ela ia fazer um voo,
que a borboleta mestre ia fazer um voo e que ela teria que ir sozinha para a sua última metamorfose. E aí ela entende, então, a nova borboleta, que esse último voo, esse voo da metamorfose da borboleta mestre, seria o voo da morte, quando ela já, depois de ter vivido a sua missão, ensinando a borboletas, ela também teria que continuar a sua vida em outras paragens. E aí a pequena borboleta entende que ela estaria também no lugar da borboleta mestra, que um dia também a vida dela sofreria nova metamorfose e ela partiria, deixando outras borboletas, ensinando a outras lagartas como é o ciclo da vida. Então, assim, a gente conclui essa história, né? Com as reflexões que eu achei super importante da gente destacar, né? Primeiro, essa fábula ela traz para nós a reflexão dos nossos potenciais, né? Os nossos potenciais de transformação, os nossos potenciais de mudança ao longo da trajetória evolutiva. A história da lagarta e da borboleta transferida para a nossa vida, nos mostra aquilo que aprendemos com Kardec sobre a nossa existência, que é a lei nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. E aí a gente não precisa esperar só os processos reencarnatórios, porque quando Kardec nos ensina dessa forma, ele fala do nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Mas nós temos, esse é no curso da nossa existência, mas nas nossas vidas, que são as frações da existência, nós passamos por esses processos, assim como a lagarta e a borboleta. Quando nós não sabemos, quando nós queremos modificar de situações, mudar de vida, mudar de emprego, mudar de casamento, mudar a história, e nós nos sentimos presos. E nós queremos, às vezes, mudar de qualquer forma, sair de qualquer forma, quando a borboleta ensina para a lagarta, para, reflete, volte para dentro de você mesmo, para que você possa aprender com erros, amealhar mais acertos e sair em busca de novos voos. Então, todos os dias nós temos a possibilidade de fazer mudanças, de mudar condicionamentos velhos, de nos transformarmos em pessoas melhores, de nos libertarmos, né? De cumprirmos, então, esse papel de nascer, viver, morrer, substituindo velhos hábitos, né? Substituindo o velho por um novo homem, renascer e progredir. Todos os dias a gente pode fazer uma reflexão naquilo que nos tem trazido incômodos, tristeza, aborrecimentos vários, aquilo que a gente repete e que, se a gente repete, os resultados vão ser os mesmos, as lutas, as dores serão as mesmas. Será que nós precisamos passar por tantas dificuldades? Sabemos que no mundo de provas e expiações, como nós estamos ainda no processo para regeneração, estamos ainda vinculados a toda uma gama de situações difíceis a ser transportadas, transmutadas, ressignificadas. Mas nós já temos condições de fazer essas mudanças. A caminhada é muito longa, sim, exige mudança, exige recurso, exige conhecimento, exige discernimento. Às vezes temos conhecimento, mas não paramos para utilizar o conhecimento. Não paramos para utilizar aquilo que temos em nossas mãos como ferramenta para fazer mudanças necessárias. Para nós espíritas, né, que estamos aqui buscando, através dessa doutrina de luz, através dessa doutrina, né, que nos abre portas, que nos fala das realidades além desta vida, que muitas das vezes ainda é tão pequena, nós a fazemos tão pequena, nós temos
a fonte, né? Como a fonte primeira, básica, Deus. E a partir daí todo um conhecimento que Jesus nos trouxe, nos mostrando a origem divina, mas através dele, de Jesus, podermos encontrar caminhos novos, sugestões de boa conduta, de bem viver, de observações de como estamos, o que queremos, para onde vamos. Então, assim como a borboleta ensinou para a lagarta, nós temos recursos que a doutrina espírita nos faculta através do Evangelho de Jesus, a ferramenta que nós temos para utilizar nas nossas lides diárias. O que temos feito com esse conhecimento que nos dá a possibilidade de transformar? Jesus fala, numa fala que todos nós conhecemos, e vós conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade já está dentro de nós, porque como filhos de Deus trazemos essa semente, trazemos toda essa herança para compreender a sua verdade. Mas a gente ainda insiste em rastejar e em ver que só o outro tem o potencial e não nós. Então nós trazemos a verdade dentro de nós, esperando o momento de acolher, de compreender, aceitar, pacificar, renovar, libertar. Nós temos dentro de nós a possibilidade de observar que somos luz, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ainda com muitos equívocos, sim, ainda com muitas distorções, sim, mas somos filhos do Pai. E que verdade que o Pai nos traz é que, como sendo filhos dele, não fomos feitos para uma vida pequena, para uma vida mesquinha. Fomos feitos para uma vida de mudança, mas nós não conseguimos, não nos enxergamos ainda com esse potencial. E aí nós vamos encontrar, né, no livro Renovando Atitudes, que os senhores devem conhecer, este livro, Renovando Atitudes, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ramé. Ele nos convida a um estudo e a uma reflexão através da sabedoria de Jesus. E ele diz, como nós sabemos, que Jesus era o grande conhecedor das nossas almas, da psique humana. E a psique humana, segundo Jesus, nós, mesmo originários de Deus, por desconhecer essa fonte, essa verdade, ainda trazemos sofrimentos para as nossas vidas. Então, assim como a borboleta falou para a lagarta, você tem um potencial, você é borboleta, você é lucigênita, a luz divina está em você. Faça a mudança. A borboleta fala isso para a lagarta, mude, se transforme, queira dar seu voo, queira sair dos seus condicionamentos, queira se observar, reconhecer dificuldades, reconhecer limites, mas para ultrapassar. Então, quando Jesus fala, né, que as causas dos nossos sofrimentos estão em nós mesmos, é porque ele já sabia das dificuldades, das rebeldias nossas, né? E como diz Ramé nesse livro, Jesus sabia e sabe dos nossos esconderijos, das nossas defesas, né? Para não assumir responsabilidade com a mudança, para não assumir aquilo que nós já podemos fazer para a nossa vida e, em consequência, com a vida do outro. Então, assim como a borboleta na vida da lagarta, nós temos a mensagem do Evangelho, a mensagem, né, de luz, de mudança, de possibilidade, que a doutrina espírita tão bem traduz quando nos explica os ciclos das existências, da existência através das vidas.
que nós estamos num processo de aprender, de errar, mas de acertar e de prosseguir. Então, por mais difíceis que os ensinamentos sejam, né, possam nos parecer, nós temos condições de compreender e aprender, compreender, aprender, porque, como já falei, a fala de Deus, a fala de Jesus está impressa nas nossas consciências, aguardando o despertamento. Borboleta para lagarta, você tem condições, calma, se observa, mas tenha vontade. Primeiro, consciência, vontade e ação, consciência de ser filho de Deus, consciência de que fomos feitos para brilhar, para a luz. Nós precisamos ter vontade, precisamos ter ação. Que transformação queremos para a nossa vida? Queremos mudar fazendo a mesma coisa? Queremos sucesso, queremos alegrias, ainda com os mesmos condicionamentos, com a mesma forma pequena, mesquinha que ainda imprimimos para o nosso dia a dia, para a nossa vida de relações, para as mágoas, para os sentimentos, né? Para tudo aquilo que nós carregamos e que nos pesa. Queremos, sem sustentação, fazer mudança. Queremos fazer as mudanças repentinas, abruptas na nossa vida e na vida do que nos cerca. E aí a gente não consegue, a gente se frustra. Aí a gente pula de religião para religião, a gente pula de história para história, de situação para situação, porque a gente não quer o esforço para mudar. A gente quer tudo pronto, não é verdade? Essa é a nossa realidade. Falo para os senhores, falo para mim também. Ótimo a gente ter um desejo, acordar, abrir os olhos e está tudo pronto. Está tudo dentro daquilo que o nosso egoísmo determina como sendo padrão de felicidade, o nosso egoísmo. E a gente esquece da necessidade da observação e da mudança, e do recurso que nós temos através do Evangelho do Cristo, com uma metodologia proposta por Allan Kardec para fazer a cada dia um dia melhor. De que forma? Conhecereis a verdade, que verdade? Quais são os hábitos que nós temos? Temos hábito de orar, temos hábito de uma pequena leitura, temos hábitos saudáveis ou ainda continuamos condicionados a falar da vida alheia, a ver notícias ruins, a brigar de forma insana nas questões de políticas, a desrespeitar o direito que o outro tem, da opinião que ele tem, quando nós nos arvoramos os donos das opiniões, e aí brigamos com o outro, blasfemamos, vamos para as redes sociais, falamos toda forma de impropérios, porque a nossa é a verdade real, o outro está errado. Como que nós queremos melhorar o nosso conteúdo se ainda brigamos, se ainda queremos a qualquer custo dar um voo para mudar, para melhorar, para ser feliz, se nós não tratamos do fortalecimento das asas, do fortalecimento das nossas técnicas de voar e de libertar. Então, como que nós podemos fazer para encontrar essa mudança tão necessária, cujos tempos atuais nos conclamam a isso? Estamos vivendo, então, tempos de observação, tempos de pensar o que queremos, tempos de pensar qual é a assinatura que nós vamos deixar para aqueles que nos cercam. Qual é a missão, como disse a borboleta mestra para a pequena? Que exemplo, que missão que nós vamos dar? Repetir falas do Evangelho, repetir textos, não é o que nos é pedido. Porque o texto tem que fazer sentido para a nossa vida, o Evangelho tem que fazer sentido para a nossa vida, para sermos, talvez, o Evangelho que o outro é capaz de ler. Grandes mudanças, grandes, não, pequenas mudanças, pequenas correções, pequenas adaptações é o que nós precisamos. Então, às vezes, o outro não tem condições de uma leitura, mas vê no nosso exemplo a possibilidade de mudar. Para nós, né, da doutrina espírita, com essa quantidade de informações que nós temos, né,
o que nos impede de buscar? O que nos impede de transformar? E vós conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é a nossa vida hoje? O que temos vivido hoje que nos tem deixado presos a uma vida pequena, vazia, doída? Vida essa que queremos a todo custo desapegar dela, quando não vemos que esta vida é a grande vida a ser vivida, com erros, mas com acertos, para novas vidas melhores. Então, meus amigos, a noite de hoje eu, né, trago mais uma vez essa reflexão. É sempre tempo de mudar atitudes através do cultivo de novos hábitos. E se buscamos através dessa doutrina, que ela é luz, vamos buscar o roteiro, vamos buscar no ensinamento do Cristo, numa reflexão, numa pergunta íntima: Senhor, o que queres que eu faça? Todos os dias, necessário a gente cultivar essa ideia. Senhor, o que queres que eu faça? E nos colocar a ouvir a resposta dele. Às vezes, o que é para ser feito custa dor, custa tristeza, custa um movimento que às vezes não é legal para nós, mas se a gente consegue, se a gente busca naqueles que estão ao nosso lado, principalmente os nossos benfeitores espirituais que estão responsáveis, são responsáveis por nós aqui, mas que não podem fazer a nossa parte, assim como a borboleta, mas estão para nos ajudar a que façamos a nossa parte. Quantos voos poderemos dar? Então, eu gostaria, né, de deixar a reflexão de que se somos ainda hoje, se estamos na condição de lagarta, se ainda nos vemos rastejando, pequenos, com tudo aquilo que nos atrapalha a nossa convivência, conosco mesmo e com o outro, é tempo de renovar, é tempo de modificar, é tempo de pensar: Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Me ajude nessa mudança, me ajude em novos hábitos, me ajude em novas posturas, em reconhecer aquilo que eu posso fazer primeiro para mim e não querer que o outro faça para ele. Se eu sou capaz de mudar através de uma palavra e da palavra do Evangelho como roteiro, que eu faça a minha parte e espere que a misericórdia divina dê ao outro também a possibilidade. É importante que queiramos fazer a mudança em nós, fazendo e esperando que o outro mude. Mas a nossa mudança já vai ajudar a termos uma missão, que é com o exemplo, com uma palavra, com um pequeno conselho, ajudar o outro, mas deixando que o outro faça parte dele. Então, que possamos ficar com essa história para que ela nos anime diante da vida, das dificuldades, dos confinamentos que às vezes nós nos impomos, dos distanciamentos da nossa origem divina, e possamos ficar com essa história como uma história que nos ajude a fazer a transposição do homem velho para um homem novo. Aquele que já é capaz de ser feliz desde já. E assim, sendo feliz, ser capaz de levar ao outro a possibilidade de ser feliz também. Porque qual é a vantagem da nossa vida se só nós formos felizes? Mas dar chance do outro ser feliz. Não fazendo o que o outro tem que fazer, mas estendendo a mão. Estendendo a mão àquele que está ao nosso lado. Nós vamos redescobrir a maravilha da vida, que às vezes não temos olhos de ver, que é ajudando uns aos outros, que é estendendo a mão, que nós vamos dar a nossa assinatura digna de filhos de Deus para a nossa vida e para a vida daquele que está ao nosso lado. Eu agradeço, né, a possibilidade
dessa reflexão. Espero que ela tenha servido, como ela tem servido muito para mim. Todos os dias eu tenho pensado, né, nos meus voos, sempre, né, para melhorar. Todos os dias eu me vejo um pouco lagarta, mas com possibilidade de ser borboleta. Então eu convido, através dessa história, que nós possamos, né, relembrar a nossa paternidade divina, relembrar os ensinamentos do Cristo, e a partir desses ensinamentos, a partir da forma tão didática que a doutrina espírita nos traz, fazermos as mudanças, né? Entendendo o auto-amor, entendendo o amor ao próximo e entendendo no outro uma parte de nós. Isso é a grande fraternidade humana. Então, eu os convido para que possamos fazer uma prece de agradecimento por essa oportunidade de refletirmos. Eu tenho sincero propósito de que essa história que tanto fala para mim, que tanto me coloca na condição de lagarta ratestejante, mas que me chama à vontade de virar borboleta, que ela também tenha feito sentido aos senhores, para que, diante das dificuldades, das dúvidas e das dores, possamos olhar para cima, possamos pedir ao Mestre Senhor Jesus que nos dê, nos mostre os passos, né, para alcançarmos voos altos. E voando lindamente, voando com consciência, possamos abrir caminhos para que outros voem também. Agradecemos então ao Senhor Jesus, ao Mestre de nossas vidas, a oportunidade desta hora de estarmos aqui refletindo em nome da palavra de Jesus, refletindo em nome desta verdade que a doutrina espírita nos traz, a oportunidade de nos autodescobrirmos e darmos voos gigantes. Agradecemos imensamente, Senhor, por este momento, pelo convite desta casa de luz, que nos convidou e que nos mostrou a possibilidade de continuarmos nessa reflexão, que primeiro nos serve para depois dividi-la com o outro. Agradeço imensamente ao convite, pedindo a Jesus que nos abençoe neste resto de noite, neste resto de semana, para que possamos ver em tudo oportunidades dignas, justas, de renovar atitudes e, renovados, ajudarmos a renovação de outros tantos. Muito obrigada, Senhor, ser com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que maravilha, né? Ah, Cada semana que passa, chuva, Dorinha, nosso agradecimento. Muito, muito bom. Valeu demais. Foi muito proveitoso. Que a gente possa ter mais momentos assim para frente. Espero que a gente continue firme nos nossos propósitos para virarmos borboletas, mesmo que ainda estejamos rastejando. Mas venhamos a ver sempre as luzes do alto, que a gente possa, uma vez que a gente consiga vê-las, alcançá-las também. Muito obrigado, em nome de todos aqui da Casa do Caminho de Rio Paranaíba, o nosso abraço fraterno a você e a todos daí. E aqui vamos encerrando nossa reunião de hoje. Dorinha, quer falar mais alguma coisa? Já agradeço. falou uma hora aí, mas... Eu agradeço mais uma vez. Eu estava olhando no relógio, podia a gente ter concluído um pouco antes, mas eu continuei a reforçar, porque acho que a gente precisa todos os dias pensar nessa possibilidade de renovar e acordar, fazer uma leitura de uma página e pegar essa página e falar: Senhor Jesus, me ajuda nessa página para que eu coloque em prática e me melhore a cada dia. E aí eu peço desculpa ter passado do horário, tá? Mas agradeço a você a insistência. Esse assunto, para mim, eu falo, Cassiano, que é para mim mesma. Esse ano foi um ano, está sendo um ano de muitos desafios, mas de possibilidade de muita renovação, de mudança. E a mudança, às vezes, dói. A mudança, às vezes, faz com que a gente rompa, né? Rompa muitas coisas, mas necessário. Então, eu agradeço a vocês, aqueles que estão tendo a paciência de me ouvir, e espero que tenha servido de alguma forma.
A gente combinou até meia-noite, mas você resolveu encerrar antes. É verdade. Gente, É boa noite a isso. todos, boa noite a todos, Obrigada, muito querida. obrigado. Deus lhe Valeu pague. demais, Dorinha. Fiquem Um com Deus. beijo. Amém.